Momento com Deus, o seu momento com o Senhor. Olá, meu caro e amado e querido irmão e irmã, a graça e a paz maravilhosa do nosso bom Deus esteja com vocês em mais este momento. Que a paz do Senhor invada o seu ser, traga paz, traga amor e traga tranquilidade. Que o Espírito Santo do Senhor nos ajude a cada dia mais e mais estarmos perto desse Deus maravilhoso, desse Deus bondoso, que cuida tão bem de nós. Eu me chamo Tiago Freitas, estou aqui da cidade de Campina Grande, Paraíba, com a belíssima missão de levar a palavra do Senhor até vocês. Vamos juntos tirar esses breves minutos para podermos aprender mais sobre a palavra de Deus. E nós estamos estudando sistematicamente o Saltério dos Salmos, e nós agora vamos ler o Salmo de número 53, um salmo ainda de Davi, que tem como título A Corrupção do Pecador e a Sua Redenção. Vamos à leitura da palavra de Deus, que o Espírito Santo do Senhor nos ajude neste momento. Amém? Diz assim as Sagradas Escrituras: diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam a iniquidade, e já não há quem faça o bem. Do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda. Se há quem busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Acaso não entendem os obreiros da iniquidade, esses que devoram o meu povo como quem come pão? Eles não invocam a Deus, tomam-se de grande pavor, onde não há a quem temer. Porque Deus dispersa os ossos daqueles que te sitiam. Tu os envergonharás, porque Deus os rejeita. Quem me dera que Sião visse já o livramento de Israel. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, então exaltará Jacó e Israel se alegrará. Glórias a Deus. Aleluia. Meus irmãos, nós conseguimos observar nesse salmo que ele é um salmo muito parecido com o salmo de número 14. Mas ele tem algumas peculiaridades, ele tem algumas diferenças. E esse salmo, ele é um salmo que ele trabalha na questão da corrupção do gênero humano. Ele trabalha que todos nós somos pecadores. Ele retrata passagens lá de Romanos, capítulo 3, o versículo 10 e 12, que diz que todos estão extraviados do pecado. Fala também sobre o versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso que precisamos buscar ao Senhor, precisamos nos juntar com o Senhor, porque o pecado, tão somente, o que é que ele faz? Ele faz separação entre nós e Deus. E esse Salmo Davi aqui, ele retrata sobre a corrupção do pecador, a corrupção dos homens pecadores, aqueles que se extraviam, mas ele também fala sobre a questão da redenção. De quando Deus ele traz sobre nós a vitória, quando Deus ele nos abençoa com a sua santa e poderosa salvação. E vamos ver, Davi ele diz assim, no verso 1, diz o insensato, diz o tolo, diz aquele que não tem senso, que não tem direção, no seu coração não há Deus. Meus irmãos, quem é a pessoa em sã consciência? Uma pessoa sábia e inteligente que vai dizer que não há Deus. Os cientistas eles tentam de todas as formas dizer que houve uma grande explosão, um Big Bang. Não todos, mas uma pequena parte. A maioria dos grandes cientistas sérios, eles creem sim que há um Criador, que há aquele que formou tudo, porque a complexidade do universo, a complexidade do ser humano, ela é tão grande que não há como nós imaginarmos que uma explosão criou tudo isso. Mas o insensato e o tolo, ele diz que não há Deus. E corrompe-se. E ele pratica iniquidade, ou seja, ele é um homem perverso, ele é aquele que planeja o mal. O verso ele termina dizendo, já não há quem faça o bem. Nós estamos cheios de pessoas assim. Pessoas que não acreditam em Deus, pessoas que praticam a maldade, pessoas que se corrompem, pessoas que são perversas. E essas pessoas elas não têm Deus no seu coração, elas tão somente têm os seus desejos e as suas vontades de se darem bem. No verso 2, Davi ele diz desse jeito, do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Nós vivemos num período, meus irmãos, que infelizmente as pessoas elas vivem em duas vidas. As pessoas procuram
viver com os seus prazeres, os seus deleites no mundo, e também procuram viver uma vida na igreja. E quando Davi ele diz isso, que Deus ele olha para os filhos dos homens para ver, entender quem realmente tem buscado a Deus, quem tem buscado a Deus verdadeiramente de coração, quem tem intentado para estar na presença do Senhor. Quantas pessoas têm buscado a Deus com sinceridade no seu coração, com amor, com afinco. E muitas das vezes quando olhamos nós ficamos abismados e dizemos desse jeito, meu Deus, quem realmente tem te buscado de verdade? Quem tem te buscado com seriedade, quem tem colocado o Senhor em cima de todas as coisas e em primeiro lugar. O verso 3, Davi ele diz, todos se extraviaram e juntamente se corromperam e não há quem faça o bem, não há sequer um só. Davi aqui ele nos diz desse jeito, ele diz, olha, não há um só que em toda a sua bondade, em toda a sua perfeição de vida consiga fazer tão somente o bem. Porque todos nós somos pecadores. Nascemos com DNA de pecador, somos pecadores desde o nosso nascimento. Então mesmo que nós procuramos ter uma vida libada, uma vida certinha, com tudo o que de melhor possamos fazer, mas um momento ou outro nós vamos escorregar. Mas o pecado em nós, ele não pode ser um hábito, ele tem que ser em nós um acidente. Nós temos que pecar por acidente, não pecarmos por desejos e por vontades. Mas Davi ele nos diz desse jeito que não somos nós que fugimos do pecado, é Cristo. Cristo, ele que nos resgata, Cristo, ele que nos redime, Cristo que trabalha em nós, Cristo que faz em nós uma santidade progressiva, que é dia após dia, se afastando do pecado. Então temos que entender que não são os nossos esforços, não é a nossa força, mas é Cristo. Mas temos a nossa parcela de contribuição. Se nós sabemos que temos dificuldade em alguma área da nossa vida, que nós venhamos a nos afastarmos daquilo. Se nós sabemos que pelaquele caminho pode nos levar a pecar, a cometer aquilo que não é a vontade de Deus, que nós venhamos a tomar o outro caminho. Que venhamos a entender que somos pecadores e que não podemos tentar ao pecado, dizer eu sou forte. Muitos homens de Deus, eles correram quando haviam a tentação. E entre eles eu quero citar José. José, o jovem, quando a mulher do seu chefe Potifar, ele intentou, queria ter relações com ela, o que foi que José fez? Ele disse, não, ele correu. Então corra. Não ache que você é forte o suficiente sobre as tentações. O verso 4 e o verso 5, Davi diz o seguinte, acaso não entendem os obreiros da iniquidade? Esses que devoram o meu povo como quem come pão. Eles não invocam a Deus. Davi diz desse jeito, acaso esses homens não entendem? Esses homens maus, eles não entendem que fazendo mal para o povo de Deus, fazendo mal para os escolhidos de Deus, e mesmo assim eles não invocam a Deus, o que é que vai acontecer com eles? Ele diz no verso 5, tomam-se de grande pavor, eles terão medo. Meu irmão, minha irmã, você já sentiu pavor de alguma coisa? Você já sentiu aquele medo extremo, excelso, que você trava, que você paralisa, que suas pernas não se mexem, que você não consegue ir para um lado, para o outro, você não consegue nem gritar. Esses homens maus que tramam contra os filhos de Deus, eles se acharão nesse local, nessa situação com pavor, onde não há sequer a quem temer, porque Deus ele vai dispersar os ossos daqueles que te sitiam, ou seja, Deus ele vai destruir, ele vai aniquilar aqueles que tramam o mal contra os seus filhos, aqueles que tentam envergonhar os seus filhos, e eles serão o quê? Serão envergonhados, porque Deus os rejeita. Eu sempre gosto de frisar essa passagem, que o pior não que pode existir para o ser humano é um dia quando ele estiver face a face com Deus, e ele dizer, Senhor, Tu me conheces. E Deus dizer, eu não te conheço. Verdadeiramente eu não te conheço. Verdadeiramente tu ficastes numa vida, tu tivestes uma vida do teu jeito. Tu não fizestes nada do meu agrado. Ah, Senhor, mas eu vivi na igreja 20, 30 anos. Isso não quer dizer nada. Muitos que estão na igreja são joio, não são trigo. Muitos estão ali tão somente para fazer número, para servir de censo. Mas não entregam os seus corações a Deus, não entregam a sua vida a Deus, não glorificam a Deus como glorificam na igreja. Muitos na igreja levantam suas mãos, dão louvores, dão glórias, muitos falam em línguas, muitos falam em profecias, mas e a vida real?
como tem sido o trato com as esposas em casa, como tem sido a educação com os filhos, como tem sido no trânsito, como tem sido no trabalho, como tem sido num jogo de futebol, numa academia, como tem sido o comportamento. O nosso comportamento, Deus não só olha quando nós estamos no templo. Da mesma forma eu digo para você que está afastado, pessoas que não estão na presença de Deus, longe de Deus, a única coisa que nós vamos conseguir é uma passagem direta para o inferno. Os céus são para aqueles que aceitam a Jesus Cristo, aqueles que procuram ter uma vida renovada, uma vida que glorifica a Deus, uma vida que busca a Deus, uma vida que se esforça por estar na presença de Deus. Eu sei que não é fácil, eu sei que há muita negação, eu sei que temos que abandonar muitas coisas, eu sei que temos que nos negar, mas entenda bem, é uma eternidade na presença de Deus, ou uma eternidade no tormento eterno. Muitos de nós estamos brincando com nossas vidas e estamos brincando com Deus. E no verso 6, a palavra do Senhor diz: quem me dera que de Sião visse já o livramento de Israel. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Meus irmãos, Davi aqui ele está dizendo: se vocês soubessem quem é o seu Deus. Se vocês soubessem quem é aquele, quem é o seu Redentor. Se vocês tivessem a noção do Deus poderoso que cuida de vocês, vocês não temeriam a esses inimigos. Vocês não temeriam a esses homens maus, vocês já estariam alegres, regozijantes, jubilosos, entregando ao Senhor tudo e todas as coisas. Meu irmão e minha irmã, eu não sei o que você está passando. Eu não sei os momentos difíceis que você tem enfrentado com você mesmo, com a sua cabeça, com o seu psicológico, financeiro, com a sua família, falta de emprego, na saúde. Mas se você entender o Deus Todo-Poderoso que é com você, você vai se alegrar e vai dizer: Senhor, isto é nada comparado àquilo que eu tenho ao teu lado. Isto não é nada que eu estou passando comparado com o que há de vir na glória junto de ti. Meus irmãos, que possamos ter esse compreendimento de que Deus ele é maravilhoso em nossas vidas. E eu quero trazer aqui 3 aplicações para nós, para que a gente possa aplicar bem esse texto, essa passagem e trazer para nossas vidas. A primeira é: entenda e reconheça que você é um pecador e que você precisa de Jesus e que precisa de arrependimento. Nós precisamos entender que sem Jesus nós não somos nada. Nós precisamos entender que somos pecadores, pobres, falhos, fracos, independentemente da nossa posição social, econômica ou o que seja. Do mais pobre ao mais rico é pecador. Do mais tolo ao mais sábio é pecador. E todos precisam de Jesus Cristo, todos precisam de arrependimento, todos precisam ser restaurados e renovados no santo Jesus Cristo, aquele que deu a vida por nós naquela cruz. Em segundo lugar, não tenha medo com as dificuldades que se levantam ao seu redor, pois se seu Deus, ele é maior do que elas. Não tenha medo. Não tema. Não tema as dificuldades que você tem passado, não tema as percas que você teve. Não tema, não tema, não tema, porque esse Deus é maravilhoso, esse Deus é poderoso. Ele pode restituir o dobro, assim como ele fez a Jó. A você também, basta que você seja fiel e reto, como Jó ele foi. Que a nossa confiança e que a nossa fé, ela seja pequena, mas que seja uma fé genuína nesse Deus maravilhoso que cuida dos seus filhos. E em terceiro lugar, reconheça a grandeza de Deus, desse Deus que você serve, e se alegre nele. Não tema, pois o Senhor é contigo. Quando nós passarmos a reconhecer e conhecer a grandeza do nosso Deus, nós não vamos temer a nada. Nós não vamos temer as perdas, nós não vamos temer as falhas, nós não vamos temer a calamidade, nós não vamos temer a doença, nós não vamos temer o medo, porque esse Deus que nós cremos é um Deus grande e que renova o seu povo. Amém? Que Deus em sua infinita graça e misericórdia possa nos abençoar, meus irmãos. Vamos orar, vamos buscar a face do Senhor. Ó Deus, louvamos a Ti, Senhor, e te agradecemos por mais um momento. Mais um momento com a Tua palavra, mais um momento sendo abençoados e revigorados e renovados na Tua presença. E Senhor, te pedimos, toma de conta de nós. Perdoa os nossos pecados, porque confessamos diante de Ti que somos pecadores, Senhor. Somos pecadores e precisamos do Senhor. Reconhecemos que somos fracos, que somos falhos e que sem o Senhor nós não somos nada.
Reconhecemos as nossas dificuldades, os inimigos que têm se levantado contra nós, mas também reconhecemos o Deus grande a quem servirmos e sabemos que Tu cuidas de nós, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos muitas das vezes que tememos ao medo, que tememos a grandeza do nosso inimigo, Senhor, que é tão pequeno diante de Ti, Senhor. Mas nos faz crermos na Tua poderosa mão e na Tua grandeza, porque Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso Redentor, o nosso Cristo vivo. E é isso que Te oramos, Senhor, e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe. Eu quero te fazer um pedido e te lembrar de uma ordem. O pedido é, se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Nos ajude a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Estamos batendo a porta dos 600 inscritos. Em nome de Jesus, logo, logo nós estaremos lá, podendo levar a palavra para mais pessoas. E quero te lembrar da ordem que Jesus Cristo nos deu, de irmos por todo este mundo e levarmos o Evangelho a toda criatura. Eu estou fazendo a minha parte, faça a sua. Eu sempre costumo dizer isso. A mesma importância que eu tenho aqui gravando este programa, você tem compartilhando. Porque as pessoas que você tem amizade eu não conheço. Então quando você compartilha, você abençoa vidas. Então faça isso. Cumpra com a sua missão. E que Deus te abençoe. Hoje e sempre. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Esse foi mais um momento com Deus, estando na presença do Senhor e glorificando o seu nome. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.